Olá pessoal, Adilson Machado. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a Revolução Francesa, mas vocês não pensem que eu vou falar sobre os primórdios da Revolução Francesa ou que eu vou falar sobre os antecedentes da Revolução Francesa, sobre as causas, o desenrolar. Eu não vou falar como o terceiro Estado se rebelou e tornou-se uma Assembleia. Eu não vou falar sobre a Constituição Civil do Clero, né, e os padres que desobedeciam ao refratário. Esqueçam isso está muito batido. Eu vou contar algumas historinhas pitorescas, algumas jocosas, algumas interessantes e algumas trágicas que ocorreram durante o período, que servem para entender o contexto, o ambiente da época revolucionária na França. A Revolução Francesa foi feita por homens fracos, homens fortes, mulheres fracas. A fraqueza do rei Luís XVI é conhecida. Dizem que alguns historiadores dizem que era um homem anormal. Bom, a gente sabe que essa normalidade dele se vem de uma depressão profunda que ele tinha, em virtude da morte de um dos seus filhos, em tenridade, no comecinho da Revolução Francesa. E ele entrou em depressão, mas ele era um homem inteligente, tinha se destacado inclusive em matemática, né? Era um rei que comia muito. Ele comia que só faltava cair de tanto comer, né? O grande Charles Dickens, um dos maiores escritores ingleses, em seu romance espetacular, que eu aconselho vocês a lerem, chamado Um Conto de Duas Cidades, fala que naquele tempo havia na França um rei de uma grande mandíbula, que é uma analogia de um rei que comia muito, né? É o caso de Luís XVI. Maria Antonieta já era o contrário. O casal já estava fadado desde o começo a mexericos na França, porque quando eles casaram, demorou muito a ter um herdeiro. E a gente sabe que desde a Idade Média na Europa existia aquele pensamento: o rei morreu? Então viva o rei. Porque sempre tinha o descendente que assumia a coroa, mas o rei e a rainha não tinham. E começou os mexericos na França, depois descobriu-se que foi. Ele tinha problemas ele precisava de fazer uma operação de fimose. Quando ele tinha ereção, doía muito o seu órgão, sabe? E ele era muito tímido. Depois que ele fez a operação de fimose, ele conseguiu gerar os seus progenitores, né? A rainha Maria Antonieta era uma rainha frívola, era uma rainha que não era tão inteligente quanto o rei, mas ela era uma rainha mais firme, né? Mas tinha uma visão turva da política, tá? Ela, segundo Burke, que uma vez viu, era linda, uma pessoa que tinha um porte. Quando ela foi para o cadafalso, ela se portou dignamente, né? Teve alguns problemas de adultério, teve sim, ela teve um problema de adultério com o conde Fersen, era um conde sueco, isso é provado hoje em dia. Quanto ao rei, não se tem prova de que cometeu nenhum adultério, tá? A rainha Antonieta era odiada pelo povo francês. Por quê? Pelo fato de ser austríaca, pelo fato de ser da dinastia Habsburgo, uma dinastia que historicamente tinha uma diferença enorme com a França. Era essa a principal razão do povo francês a odiá-la. Ela tinha os seus defeitos, mas foi vítima das maiores difamações da história mundial, porque quando foi a julgamento, quando o rei já havia sido morto, decapitado, foi a vez dela. E Herbert, eu já falar dele, Herbert, que era um Cordeliers. Cordeliers era um grupo que ficava ainda mais à esquerda dos jacobinos. Alguns eram moderados, não era o caso do Herbert. Chamavam Cordeliers porque eles se reuniam no convento abandonado franciscano. Um dos franciscanos que tinha uma característica de colocar aquelas cordas na barriga, chamava Cordeliers. Ele fazia parte desse grupo. Ele a acusou de ter tido relação, ela, a rainha, homossexual com a princesa de Lamballe. Vou já falar dela também. A princesa de Lamballe era amiguinha da rainha Antonieta. Obviamente que isso era uma mentira, uma difamação, uma ignomínia, e o Herbert sabia disso. Mas ele tinha uma, entre aspas, prova. Qual era a prova? A prova era uma confissão do filhinho dela, Maria Antonieta, com o rei Luís XVI. Confissão? Mas como confissão? Bom, vou falar um pouquinho sobre o filhinho dele. Chamava-se, devia ter sido o rei
Luís XVII. Ele ficou perdido na história. Era um menino com 10 anos de idade. Depois da prisão do casal e da decapitação do rei, ele foi preso também. Ele ficou numa cela cujos dejetos não eram retirados. O menino morreu de sujeira, de maus tratos, tal a perversidade dos revolucionários franceses. O garoto tinha apenas 10 anos de idade. E Herbert, através de tortura desse menino, conseguiu uma confissão de que ela tinha relações homossexuais com a princesa Lamballe. Isso é uma mentira deslavada que todo historiador praticamente nega isso aí. Vamos falar um pouquinho de Herbert, essa figura que de qualquer maneira é conhecido para alguns historiadores, pessoas que se adentram mais na história francesa. Herbert era, como falei, era um homem de extrema esquerda, um homem criativo, né? Ele criou um personagem chamado Père Duchesne. Desculpem meu francês, eu não sei falar francês, mas Père Duchesne quer dizer pai Duchesne. Quem era o pai Duchesne? Pai Duchesne era um homem de espessos bigodes que vendia forno ao francês, né? E ele dava conselho ao povo francês. Tá? Durante a Revolução Francesa apareceram outros Père Duchesne. E isso tocou no orgulho do autor, que foi Herbert. Herbert depois conheceu a guilhotina também. E ele, já tocado no seu orgulho, ele colocou várias brochuras nos muros de Paris, dizendo assim: eu, Herbert, sou o verdadeiro pai Duchesne, merda. Vocês hoje devem estar chocados, mas a Revolução Francesa era feita de brochura, de palavrões, de cenas obscenas. É um povo bruto, e vocês vão ver que a violência deles é muito maior do que vocês pensam. Muito maior. Eu vou contar algumas histórias trágicas aqui. Esse era o Herbert. O Herbert depois foi para a chamada, o francês chamava barbeiro nacional. O que era o barbeiro nacional? Era a lâmina. Era a guilhotina que pegava aqui. E quando o sujeito ia para a guilhotina, esse fulano espiou pela janela. Era outra forma jocosa, eufemística, de dizer que a pessoa perdeu a cabeça. Porque tinha aquelas madeiras que a pessoa colocava a cabeça antes de ser guilhotinado, ficava espiando pela janela. Né? Essa era a forma jocosa, moleque, de qualquer maneira, que o francês inventava para a guilhotina, não é isso? Bom, eu falei aqui um pouco da princesa Lamballe, eu vou contar uma historinha trágica que aconteceu com ela também. A princesa Lamballe era amicíssima da rainha Antonieta, muito amiga, mas ela foi reclusa na prisão de La Force. A prisão de La Force, que era uma das prisões dos grandes massacres de setembro de 1792, e cada prisioneiro era retirado à força. E era morto a pau, golpes de sabre, cuspido, urinado, banda de tijolo, eram trucidados. Vários padres estiveram lá. Mas vários padres mesmo, sabe? Porque a Igreja Católica, inclusive, foi a principal vítima da Revolução Francesa. Não é à toa que, por exemplo, os cordeliers, que eu já disse que tinha um nome em relação às cordas que os franciscanos passavam, e eles se reuniam nesses conventos franciscanos abandonados. Como também os jacobinos tiveram seu nome também porque eles se reuniam na rua Saint-Honoré. Era um convento, salvo engano, um beneditino, abandonado também. Aí vocês devem estar estranhando. Puxa vida, abandonados. Não havia, os padres abandonavam os conventos com medo da vítima, da sanha violenta dos revolucionários. Todos eles estavam abandonados. As bibliotecas que a Igreja Católica detinha o conhecimento à época eram queimadas. Todas elas. Pois bem, voltando à princesa Lamballe. Ela foi retirada à força, foi trucidada. Depois, não satisfeitos, os revolucionários a despiram seu corpo. Pegaram, rasparam seus pelos pubianos e fizeram de bigode e de barba. Pegaram a cabeça dela, levaram no chuço. Chuço é a lança que os franceses falavam. Foram para a prisão do templo, onde estava a rainha Maria Antonieta. Chamavam de templo porque era uma antiga construção templária. E chegaram lá e disse: olha aqui, rainha prostituta austríaca, olha o que nós trouxemos para você. Ela ouviu aquele barulho, chamou um dos seus servos, o que está vendo? Nós estamos querendo ver você, rainha. Quando ela olhou, ela desfaleceu. Estava a cabeça da amiguinha dela no chuço, mostrando a ela.
eram aquelas pessoas que alguns historiadores, como Thomas Carlyle, dizia, aquelas bocas desidentadas, cheirando aguardente e fumo. Era essa a turba revolucionária que tomava conta das ruas de Paris. Depois, um dos revolucionários, não satisfeito ainda com violência, voltou, abriu o peito da princesa Lamballe, tirou seu coração, cozinhou e o comeu. Houve canibalismo na Revolução Francesa. Houve canibalismo, uma violência impressionante. Vamos falar de outros personagens aqui interessantes que vocês devem ter ouvido falar durante seus cursos ginasiais. Marat. Vamos falar de Marat. Marat também era extremista, é cordeliere. Ele era um jornalista que tinha um jornal chamado Amigo do Povo. Né? E Marat foi morto numa banheira. Um ativista feminina chamado Charlotte Corday matou com punhaladas. Né? Matou ele com punhaladas. A primeira vez que eu vi isso, eu fiquei um pouco impressionado, porque eu imaginei um francês tomando banho, e o banho dele era diário. Hoje é um pouco complicado para a França. Você imagina um francês tomando banho diário à época. Então fica um pouco complicado. Mas esse banho dele tem uma história. Tem uma história. Porque em 1791, em junho de 1791, os cordelieres, eles se reuniram no Campo de Marte, fazer petições contra a monarquia. Milhares de cordeleiros, milhares de pessoas. E levantaram uma geringonça que era chamada Altar da Pátria, Altar da Nação. Era uma geringonça de madeira, uma analogia da pátria. E durante essas petições tinha várias mulheres, né? E alguém escutou um barulhinho debaixo do Altar da Pátria. Alguém disse, é um rato que tem aqui? O que será isso? Quando eu olhei, tinha duas pessoas. Tinha um aleijado, né, que estava com perna de madeira, e tinha um cabeleireiro. Pegaram ele os dois. O que vocês estão fazendo aqui? O aleijado, não, eu vim ver as mulheres, o cabeleireiro também e tal. Vocês são espiões. Foram espiões. Começaram com alguns tapas. Foram chacinados todos dois. Ali mesmo, de pau, de pedra. Cortaram os corpos aos pedaços. Mas essa violência chamou a atenção do Hotel de Ville. O Hotel de Ville era a prefeitura de Paris. Marat estava lá. Marat era cordeleiro. Estava lá e o Hotel de Ville mandou as tropas, as guardas nacionais, que era uma tropa comandada pelo Lafayette, Marquês de Lafayette, chegaram armados. Foram provocados. Trocaram as balas, botaram bala de borracha. Foram gozados. Levaram pedra na cara, cuspe, esterco na cara. Perderam a paciência a Guarda Nacional. A bala comeu 50 cadáveres. Jaziam. E Marat de repente fiz vivo, apertadíssimo, para onde eu corro, para onde é que eu vou. A bala zunindo. Meu Deus, eu não tinha como se abrigar. E ele encontrou o abrigo mais indigno, mais sujo que uma pessoa possa ter. O esgoto de Paris. Ele entrou e ficou com dejeto por aqui. Ora, imagine, a França já era, Paris já era um esgoto a céu aberto. Imagina Marat estando no esgoto do esgoto do esgoto. Mas ele conseguiu escapar. Ele saiu, tomou um banho, mas depois de alguns dias ele notou que tinha uma doença muito séria de pele, que era pústula, tumor, advindo do esgoto. Foi para o médico, a literatura médica era muito parca à época. Disse, bom, você vai ter que tomar todo dia um banho de banheiro, com ervas medicinais. Cotidianamente, toda aquela horinha, ele subia para o banho de banheiro. Então virou conhecido em Paris aquele louco que todo dia tomava um banho, e era Marat. Mas ele confiava muito nas pessoas e recebia todo mundo. Aí Charlotte Corday, sabendo disso, pediu para ele receber. Dizem que ela era admiradora dele. O amor e o ódio andam bem juntinhos, né? É isso? E ela acabou apunhalando ele com várias punhaladas. Acabou-se Marat ali. É a história do assassinato de Marat, que tem uma historinha da banheira. Vamos falar de outras pessoas também. Eu posso falar aqui de Danton, quem que não ouviu falar de Danton? Cordeliers também. Durante muito tempo, ele foi o dono da França. Ele mandou muita gente para o cadafalso. Danton era um homem fisicamente muito forte. Ele tinha uma cicatriz aqui no rosto. Uma briga com um touro, imagina, quando ele era mais novo. Dizem que ele atravessava o rio Sena a nado. Danton.
Mas aí, quando o rei foi decapitado, os revolucionários investigaram as tolherias e descobriram um cofrezinho do rei. E dentro desse cofre tinha as revelações muito comprometedoras que o Danton era corrupto. Ele foi acusado. Sumário o julgamento. Quem foram os seus principais acusadores? Cotton, era um paraplégico, e Maximilien Robespierre, que dispensa apresentação, né? Maximilien Robespierre, pouca gente sabe que ele era impotente sexual. Ele vivia atrás de raízes nessa época. Era uma gozação em Paris a impotência sexual de Robespierre. Mas Danton era um sujeito libertino, era um sujeito beberrão, mulherengo, vida dissoluta. E ele era espirituoso, ele gostava de contar alguns xistes, muito espirituoso. Foi dignamente, corajosamente para o cadafalso. Chegou lá a multidão esperando ele lá, porque ele era uma figura conhecida. Como ele era uma figura conhecida, o verdugo perguntou a ele se ele queria deixar algum legado. Ele disse: eu deixo um legado sim. Eu deixo minhas pernas para Cotton e deixo meus testículos para Robespierre. Dizem que foi uma risada geral. Esse fato não é provado, mas é provável. Muitos historiadores que existiu essa pilheira na hora dele. É bem interessante. Sobre Maximilien Robespierre, o que eu tenho para dizer dele para definir o final dessas histórias? Ele era um sujeito espirituoso, espiritualista, né? O espiritualismo dele talvez se devesse ao deísmo dos iluministas, porque ele dormia com o livrinho de Jean-Jacques Rousseau debaixo do travesseiro dele, tá? Mas ele, sendo espiritualista, quando soube do julgamento dele, que ele ia para a guilhotina, ele deu um tiro no maxilar e ficou nas agonias. E eu fico pensando, se ele era espiritualista, ele acreditava em algo mais depois da vida, e acreditando em algo mais depois da vida, provavelmente ele saberia que o corpo dele ia ser decapitado, porque era costume. Aconteceu com um deputado girondino chamado Valazé. Valazé, ele suicidou-se, deu uma punhalada, morreu, mas seu corpo foi decapitado. Seu corpo foi lá decapitado. Foi em vão essa tentativa de Robespierre. Acabou-se o dono da França. E acabou minha conversa com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado.